Agora podemos passar então para o período do conflito que teve com a BBC. Se Sim. podia relatar, assim, no modo geral, o que é que aconteceu? Portanto, teria havido, como disse, em 73, através do meu colega Paulo David, furar um momento de censura por parte do Serviço Português da BBC. E ele leu aquilo tudo. Vem o 25 de Abril, vem o 25 de Abril e nos... E como é que são esses dias? Já agora, antes de responder Eu vou dizer, os dias... à Inês, Bem, deve ter esses sido dias fantástico. é gestão total da nossa parte. Quer dizer, a BBC está-se absolutamente nas tintas para o conteúdo das emissões. E vamos lá ver. Nessa altura, não se podem lembrar disto, mas nessa altura, em abril, depois do 25 de Abril, quem é que ouvia a BBC? As notícias começaram a ser transmitidas de tudo o que se passava aqui em Portugal, nos dias que se seguem. E só quando realmente a esquerda e o Partido Comunista começam a ter ascendente sobre a evolução dos acontecimentos em Portugal, ainda no decurso de 74, que a BBC volta a ter muito cuidado com as notícias que nós dávamos. Mas durante alguns meses era um divertimento, era um entretenimento, não havia controle nenhum, o tempo era todo preenchido, mas nós até diria que nessa altura, perdemos muitos ouvintes. E nós sabemos, os ouvintes que ligavam, antes do 25 de Abril, que ligavam para as nossas emissões, tal como os ouvintes do tempo de guerra, tendiam a ser opositores do regime, que procuravam, em 39 e 45, notícias sobre o desenrolar da guerra. Que realmente, aqui assim, havia muita coisa que se desconhecia. Por exemplo, quando em 1942, em 41, a Alemanha invade a União Soviética. Durante talvez um ano, está na moto de cima e é um passo de conquistar aquilo tudo. Em 42, dá-se o reverso. E pronto, e a Alemanha acaba por ser derrotada na campanha soviética, como o Napoleão já tinha sido derrotado no século XIX, e nessa altura, o governo português procura impedir, junto à BBC, e consegue noticiar esse ascendente que a União Soviética começou a ter bem, até os derrotar na Alemanha. Mas isto para dizer então o quê? Eu voltei um bocadinho atrás para dizer, não sei muito bem o quê. O que é que me perguntou? A seguir ao 25 de Abril. Portanto, a partir de quando a esquerda toma conta disto, não é? O chamado PREC, que é... Nem sei o que é que significa PREC. Já soube, mas agora não sei. Quando o PREC está a dominar isto, a BBC e o Ocidente entram em pânico, porque receavam isto aqui assim... Vai aqui uma república estilo Cuba ou coisa assim, e então começam a controlar muito. E é aí que é instaurado um regime de censura. Por exemplo, Portugal era muito noticiado na imprensa inglesa. Tudo o que fosse minimamente favorável ao desenvolvimento político e social em Portugal não podia ir, tudo o que era noticiado, na imprensa inglesa. Lembro-me, por exemplo, de haver notícias, e não era no Jornal Comunista Inglês, eram jornais independentes,
o Guardian liberal, o Times, aparecia, tinham notícias, lembro-me eu de uma longa notícia sobre a campanha cultural do MFA em Portugal, porque a essa altura o movimento das Forças Armadas faz uma política cultural pelo país fora, não é? Nada disto pode ir, tudo isto é censurado nas nossas emissões. E é neste sentido que eu e o Jorge fazemos fim-capé. Fazemos fim-capé. E tomamos as nossas posições. Eu posso dizer, por exemplo, que posso revelar, não é? Nessa altura, notícias. Como disse, tudo o que fosse minimamente favorável ao estado de coisas em Portugal era censurado. Depois havia notícias contrárias que, evidentemente, constavam sempre da programação das nossas emissões. E eu lembro-me de ler estas notícias com ar triste. A minha voz não era a voz habitual. Era uma voz que eu sabia imprimir-lhe um tom diferente daquilo que era meu hábito nas emissões. Bem, portanto, isto é para vos dizer que a minha posição e do Jorge Ribeiro e nós defendíamos sempre junto da BBC, ali assim, preto no branco, pela primeira vez aqui está instalado um regime de censura. Nunca houve censura aqui. Houve o acontecimento passado da visita do Caetano. Nunca houve, e a BBC instaurou um regime de censura. Daqui resulta o afastamento de Jorge Ribeiro e o meu próprio, mas, como disse, o afastamento não é um afastamento, pronto, agora acabou-se, vão-se embora para casa, não. É uma coisa. Nós somos afastados, continuamos a ter acesso à cantina e ao café da BBC, entrávamos, mas estávamos suspensos, ordenado por inteiro, aguardando os diferentes recursos a que tínhamos direito e que fizemos. E este processo, segundo parece, é desencadeado por uma denúncia, não é? Bem, muito bem. Isto começa... Bem, a decisão é da BBC. Entretanto, houve momentos difíceis, porque no verão, eu diria que no verão de 74, isto é interessante. No verão de 74, exatamente, em que as coisas... Verão... Sim, talvez já um bocadinho mais para diante, em 1974. Ainda não havia, portanto, controle da parte das chefias do teor das nossas emissões. E na televisão da BBC, interna, inglesa, sabemos que vai haver um debate sobre Portugal. Vai haver um debate sobre Portugal. E o Nadler, o chefe, diz-me, porque eu estava de serviço à noite, ouves o debate e depois, na emissão das 11 da noite, relatas o que se passou. Ora bem, muito bem. Portanto, aqui, muito bem. Quem é que está? Portanto, há o moderador da BBC,
há uma Madruga da BBC. E quem são? Ora bem, podia ser uma coisa unicamente com informação interna inglesa, porque jornalistas, conhecimento próprio, mas não. Há uma Madruga da BBC. E quem é que está? Estão 2 partidos políticos portugueses representados nesse debate. Que partidos são? CDS e PPD. E depois, um quarto participante, um inglês que vivia há bastantes anos em Portugal e que, comerciante ou agricultor ou coisa assim parecida, e que estava a ser, os seus negócios estavam a ser afetados pela nova situação em Portugal. Ora bem, e nós... Então, as figuras do CDS e do PPD que estavam... Não me consigo lembrar. Deixa-me lá pensar um pouco. Eu admito, mas não tenho a certeza, que do CDS fosse o Amar da Costa. Mas não tenho a certeza absoluta. Mas eram figuras importantes desses partidos. Depois, esses 2 partidos e o tal inglês residente em Portugal que estava a ser afetado pela nova situação em Portugal. Ora bem. E temos que reconhecer que o debate passa a estar dominado por forças que pouco têm a ver com o Portugal dessa altura. Contra-revolucionário. Na verdade, nessa altura, eu diria que os partidos mais influentes nessa altura eram, em primeiro lugar, o PS. Eu acho que nessa altura o Mário Soares é ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, isto é a caminho das eleições para a Assembleia Constituinte em abril de 1975. Inclusivamente, é dito, ou pelo representante do CDS ou do PPD, que é quase certo que não vai haver eleições nenhumas para a Assembleia Constituinte. Houve. Bem. Ora bem, e agora a minha posição. Estou ali assim de cabeça perdida a assistir ao debate. Ora bem, e eu, se procedesse à maneira inglesa, de uma forma muito fleumática, teria cumprido a minha missão de noticiar esse debate, dizendo: estavam representados 2 partidos políticos portugueses, mais Mr. não sei quantos e não sei quantos. E foi dito isto assim, e fulano tal dia. Portanto, uma forma independente e fleumática de fazer a cobertura disto era dizer unicamente aquilo que se tinha passado. Ponto final. Eu reconheço isso. Mas eu não sou inglês. Não sou inglês, sou um português que, aliás, toda a secção portuguesa era... nem havia conversas de partidos políticos, nem nada. Toda a secção portuguesa era contra o regime português, não era? Todos nós. Nós sabíamos isso, não sabíamos se um estaria mais ligado futuramente a um partido, a um partido socialista, a um partido comunista. Não estavam filiados, regra geral. Eram da oposição, mas exatamente. Não havia... E mesmo nesta altura, quando estamos em 1964, portanto, entretanto, o Guiltria vem-se embora, vem para a televisão, o António Borga vem para a televisão, o Paulo David regressa ao Diário Popular, embora depois voltasse outra vez. Portanto, quem ficou
da equipa antiga, eu e o Jorge Ribeiro, que, devo dizer, não estávamos filiados em partido nenhum. Agora, aderíamos com aquilo que se estava a passar. Não sabíamos exatamente qual seria o destino disto. Vamos pensar que o PC tinha arranjado aqui um ascendente sobre tudo isto, tinha-se instalado aqui uma segunda Cuba e tal. Quer dizer, será que nós aderíamos a uma coisa dessas, não é? Mas isso nem era posto, isso nem estava no nosso pensamento. O nosso pensamento é que realmente tinha havido um 25 de Abril e que o regime antigo tinha sido apiado, não é? Bem, portanto, deixa-me lá ver. Isto tudo para o António ficou depois de noticiar esse debate. Isso, não é? Muito bem, e agora, quer dizer, vocês não viveram esse momento, esses tempos, mas quem viveu, eu, aliás, apanhei muitos anos de Estado Novo. Depois, a minha família foi atingida através da demissão do meu pai da tropa. O meu avô de Évora foi fundador do Partido Republicano em Évora. Portanto, havia uma tradição de oposição ao Estado Novo, não é? Bem, eu próprio, depois o meu pai foi demitido da tropa, eu já tinha experiência, o meu pai, como civil, voltou a ser preso, esteve no Aljube, foi no Aljube que conheci, quando o meu pai está preso também o Mário Soares, e outras futuras figuras importantes do Partido Socialista, como agora não me lembro, mas um que foi Presidente da Assembleia da República e tudo isso, futuras importantes. Portanto, eu ia levar o almoço ao meu pai, revezava-me com o meu irmão em Marmitas, lá ao Aljube. Portanto, eu sempre senti um pouco as garras do regime que nós tivemos este tempo todo. Muito bem, veio o 25 de Abril, que é a libertação. Agora, eu assisto a este debate. Estava lá na sala a ouvir a coisa da televisão, empolvorosa. Estava de cabeça perdida. E penso, mas como é possível organizar-se um debate sobre Portugal de agora? Assim, muito bem. Portanto, eu devia ter ido para o estúdio e, à maneira inglesa, ter dito, muito bem, um debate, estava presente tal, e senhor tal, e mais senhor. E o senhor disse que isto estava muito descontente por isto e tal. E depois o outro disse também que tinha muitas razões de queixa. Mas eu vou para o estúdio sem notas. E começo a fazer a classificação de quem estava e de quem não estava e deveria estar. E quando chega à altura, foi logo o primeiro, do CDS, eu não sei se não era o Amar da Costa. Mas isto pouco importa. Estava, portanto, fulano tal, em representação do CDS, Partido Reacionário. Portanto, aí é a minha intromissão. Um partido reacionário. E depois disse também coisas. Depois disse e o fulano inglês, não sei quem é. Não sei se já tinha sido expropriado, se não sei. Mas estava a sofrer muito. Não? E isto vai tudo para o ar. Logo no dia seguinte. E diz também quem estava lá a faltar, não? Ou não? Eu acho que
Se omiti, por omissão, percebe-se perfeitamente. Porque eu terei dito que partidos que não têm nada a ver com a ordem atual em Portugal, não é? No dia seguinte, sou chamado ao chefe. Oh, António, então, o que é que tu disseste ontem na emissão? Porque tinha chegado um protesto junto à Embaixada de Portugal. Não sei quem é que estava nessa altura na Embaixada. Tinha chegado um protesto. E dias depois, chega uma carta assinada pelo Diogo Freitas do Amaral, revoltando-se sobretudo com a utilização do termo reacionário. Ora bem, por esta altura, havia um deputado conservador no Parlamento inglês, neto do Churchill, do Partido Conservador, que visita Portugal, mas deve ter visitado unicamente os partidos de direita. Porque no Parlamento inglês diz: há comunistas na secção portuguesa da BBC. E isto é portanto, é a admiração que eu tenho pela BBC. A BBC recusou-se a aceitar essa reclamação. Recusou-se. E compreendeu a minha posição perante aquele programa. E por aqui nos ficamos. Não me admoestaram sequer. Depois vem pelo verão fora e outono, vem a questão da censura que é ali instaurada. Pronto. E eu e o Jorge somos afastados. Somos afastados, como há pouco estava a dizer, com ordenado por inteiro. Não fomos impedidos de entrar em instalações da BBC e seguiram-se até ao Tribunal de Trabalho 4 recursos a que nós tínhamos direito. O último dos quais foi ao diretor-geral da BBC. Hoje em dia não sei como é que as coisas são, mas o diretor-geral da BBC, nesse tempo, era uma pessoa com prestígio. A gente nem sequer sabe quem é o diretor da televisão portuguesa, ou temos dificuldade em dizer. Este Carlton Green era irmão daquele célebre escritor inglês Graham Greene. Irmão do Graham Greene. Quer dizer, são tal como o Speaker da Câmara dos Comuns. Hoje em dia também é um idiota que anda para aí que eu vejo na televisão, mas é um indivíduo que é uma coisa. Mas o Speaker tal como em Portugal, o Presidente da Assembleia da República é a figura, é a número 2 da hierarquia, mas é uma figura com um prestígio, uma coisa. E portanto, nós vamos até ao último recurso. Recursos internos ainda, não é? Sempre acompanhados do representante. Nós não tínhamos sindicato, tínhamos uma coisa que se chamava Association of Broadcasting Staff. Portanto, é a associação do pessoal da rádio e televisão. Não entrava no esquema dos sindicatos ingleses. Para todos os efeitos, era isso. Que nos acompanhou sempre. E antes de cada recurso, ele dizia-me: António, cede. Das duas uma. Ou eles te dão
umas luvas muito boas que te dá para viver muito bem durante algum tempo, ou readmitem-te. Ou readmitem-te. Absolutamente verdade. E até ao último recurso, com o Hugh Carlton Green. Por onde eu vou? E isto eu tenho dito isto para explicar bem a situação e o que era a BBC. Isto que eu vou dizer é a minha convicção absoluta. Porque, quer dizer, desde esta história do Churchill, que a BBC gostava, e eu tinha uma dedicação, eu dedicava-me, depois nessa altura estava solteiro, portanto era eu só, podia-me dedicar inteiramente à BBC, fazia coisas e pesquisa, e durante a noite às vezes ia para lá ouvir música e fazer gravações e tal, e eles apreciavam tudo isso, tanto mais que eu tinha sido, em 73, eles tinham-me dado, não é condecoração, é, como é que se diz? Bah, um prémio qualquer, não sei como é que é. Reconhecimento. Sim, ali, pá, muito bem. E contexto. Um louvor. Pelo meu elevado profissionalismo. Pelo meu elevado profissionalismo. Bem, eu chego ao Hugh Carlton Green e se eu lhe tenho dito ao Sir Hugh Carlton, se eu lhe tenho dito, Sir Hugh, vamos esquecer isto tudo. Doravante, se eu continuar no serviço português da BBC, eu cumprirei à risca todas as normas da BBC. Acatarei toda a política da BBC. Se eu tenho dito isto, e depois podia ter feito dramatização da cena, e podia ter dito, o que não era verdade, mas podia ter dito, e sabe-se eu até sou membro do Partido Comunista Português e puxaria do cartão, que não tenho, porque eu nunca fui, está aqui. Pode ter a certeza que eu no dia seguinte era reintegrado na BBC e que eles estariam nas tintas para eu ser ou não ser membro do Partido Comunista Português. Tinham a minha palavra de que todas as normas seriam acatadas por mim. Claro, eu não disse isto porque estava mais que decidido que nós íamos para o Tribunal de Trabalho, como fomos, perdemos, mas tivemos alguns momentos inesperadamente na moto de cima. E nós tínhamos testemunhas e tínhamos depoimentos escritos de pelo menos 2 membros do Partido Trabalhista Inglês. Eu tinha uma carta escrita pelo então Presidente da Assembleia da República, Vasco da Gama Fernandes. A segunda figura da hierarquia portuguesa, atrás, como ainda é, depois do Presidente da República. Uma carta em que ele dizia: fui várias vezes entrevistado, e fui antes e depois do 25 de Abril, ao longo dos anos, pelo António Cartaz, que mostrou sempre uma independência total, mesmo quando eu estava ao microfone a defender princípios do Partido Socialista Português. Porque a acusação da BBC procurava atirar-nos para o Partido Comunista. Isto, a Inglaterra, se do Partido Comunista, é preciso ter muita coragem e muita convicção. Aquilo era uma coisa, mesmo nessa altura, era uma coisa relativamente pequena. Mas, portanto, nós fomos demitidos. E como disse, nesta altura está-se a dar
o concurso Você Gosta de Beethoven, aqui pela rádio, que ajudou a relançar a minha vida profissional em Portugal. Porque depois eu era de Germânicas, comecei por dar aulas, quando regressei de Inglaterra, fui dar aulas, fui leitor, fui leitor de português em Varsóvia. E é no regresso logo? No regresso a Portugal? Ou É quase só. Estou um ano. É nessa altura que surge o ano propedêutico. O ano propedêutico que sucede logo a seguir ao 25 de Abril, havia um ano extra de serviço cívico. Os alunos faziam o complementar e depois tinham um ano de serviço cívico. Podia ser várias coisas. Eu tenho, por exemplo, um sobrinho que fez o serviço cívico e que fez trabalho junto de... como é que se chama aquilo? Pesquisa etnomusicográfica na... Etnomusicologia, por aí, assim. Muito bem, é o ano propedêutico e eu a seguir vou o leitor de Varsóvia, leitor de português em Varsóvia. Candidato a ser suposto, não é? Sim, o Ministério da Educação. Ou por convite? Porque nessa altura, candidato-me, porque nessa altura, entretanto, com o 25 de Abril, tinham aberto leitorados, muito mais leitorados, em todos os países de leste, para começar, que não tinham, pois, não havia, antes do 25 de Abril, não havia leitorados oficiais nesses países, não é? De maneira que vou a um curso de verão para futuros leitores, e eu faço esse curso, e acabou o curso e deram-me a escolher Liverpool ou Varsóvia. E eu, como tinha já muita experiência inglesa, dizia, vai ser interessante uma experiência em Varsóvia. E tive um ano em Varsóvia. Podia ter estado 4, mas só quis estar 1. Era a minha intenção. Entretanto, um contacto, um ex-colega da Faculdade de Letras, que entretanto era catedrático de estudos anglísticos, o Fernando Moser, contacto, nem fui a pensar na Faculdade de Letras. Havia uma coisa, não sei se ainda há, que se chamava ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração. Funcionava ali na Lapa. Era no início. Muito bem. E escrevo ao Fernando Moser, que também era diretor desse instituto, e digo-lhe, olha, eu estou aqui um ano em Varsóvia, vou regressar a Portugal, e haverá alguma coisa para mim como docente de inglês no ISLA? E ele responde-me, eu já não tenho nada a ver com o ISLA, mas tenho a ver com a Faculdade de Letras, e fica caso eu espero um leitorado de inglês na faculdade. E eu, no dia 30 de setembro, acabei o meu contrato em Varsóvia, e no dia seguinte estava onde acabei a minha vida profissional. Mas era leitor de inglês. Leitor de inglês. Pois, era um leitor... Pois, era leitor essencialmente de inglês, mas depois ligado também muito à cultura inglesa do século XX. Mas era, sobretudo, era uma cadeira em inglês, onde estive até me aposentar, não é? E eu tive muito tempo fora. Mas passei tempo fora porque, entretanto, tinha-me casado. A minha mulher vai para diretora da União Europeia e eu era já, portanto, funcionário público e tive uma licença em vencimento e estive em Bruxelas com uma licença em vencimento aqui da faculdade. E depois regressei. E
Pronto, e dei aulas até 2000. Já tinha... Eu podia ter dado até mais tarde, mas tinha tantos anos de descontos, desde os 16 anos. Eu tinha 40 e muitos anos de descontos para seguranças sociais e essas coisas todas, de maneira que tinha direito a reformar-me, até já antes. Mas nessa altura pensei, pronto, agora vou... E nunca deixei de fazer programas de rádio, porque mesmo os anos que estava lá fora, eu vinha uma vez por mês a Lisboa e gravava os programas do mês seguinte.